Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa conexão de oração, que seja um tempo especial, onde juntos a gente vai buscar o nosso Deus em oração, colocar a nossa vida, o nosso coração diante daquele que tem cuidado das nossas vidas, tem nos conduzido em nossa caminhada. Que eu e você possamos, nesses próximos minutos, aquietar o nosso coração e sermos lembrados pela palavra do nosso Deus que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez o seu povo e por isso eu e você podemos descansar na sua maravilhosa graça. Eu convido você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração neste momento. Como você está? Que você se apresente diante do Senhor e que a gente possa ter esse tempo agora de oração e reflexão na palavra do Senhor. Vamos falar com o Senhor? Senhor, nós te damos graças. Graças porque no Senhor nós temos tudo o que precisamos. Obrigado, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, aquele que cuida, que controla, que governa. E nós queremos, Deus, descansar o nosso coração diante de Ti. Que a cada dia a gente possa ouvir a Tua voz, crer na Tua palavra e assim viver as nossas vidas, ó Deus, diante do Senhor. Que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, e que assim, Deus, a gente possa ter esse tempo agora de oração, de adoração, refletindo na Tua palavra, que o Teu Evangelho continue transformando, impactando as nossas vidas, e que em cada decisão a gente possa realmente, Deus, considerar o Senhor e aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que Cristo Jesus seja o Senhor das nossas vidas e do nosso coração. Nós oramos em Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos e queridas. Estamos aqui para nossa conexão de oração, esse tempo de oração diante do Senhor. Hoje a gente começa também uma nova série de reflexões em Filemon. Nós terminamos Canções para Peregrinos, depois de umas 16 semanas refletindo, naquela coletânea de Salmos do 120 ao 134. Hoje a gente vai começar a refletir um pouquinho em Filemon, nesse grande tesouro, pequeno, apenas um capítulo, 25 versículos, mas que tem um tesouro profundo, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que transforma vidas e impacta a maneira como a gente vive as nossas vidas aqui e agora. Hoje, dia 6 de outubro, estamos aí nos aproximando do dia 31 de outubro. Esse é um mês especial para nós, onde nós celebramos 504 anos da Reforma Protestante, e também mais um pouquinho a gente chega aí no Advento, em novembro, se preparando para o Natal do Senhor. Salmo 95, versículos 6 e 7 diz assim: Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. A palavra de Deus, o Salmo 55, 1 também diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Salmo 69, versículo 16. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. É nessa confiança de um Deus que responde, que ouve as nossas orações, que nós vamos colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Por isso, enquanto nós vamos ouvir essa canção que fala sobre o Espírito do Senhor, que a gente tem esses minutos de oração, colocando a nossa vida, nos prostrando diante do Senhor, porque de fato foi Ele que nos criou, Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Enquanto ouvimos essa canção, coloque a sua vida e o seu coração diante do Senhor.
Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no alto ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, ter um novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, pecamos contra Ti, por nossa própria culpa, em pensamentos, palavras e ações, e no bem que deixamos de fazer. Por amor do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e concede que Te sirvamos em vidas renovadas e transformadas, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos e queridas, podemos descansar, confiar nesse Deus que perdoa os nossos pecados.
Hoje, então, nós começamos, né, as nossas reflexões, serão em 3 quartas-feiras que nós vamos abordar esse pequeno livro, né, essa pequena carta, é um bilhete, na verdade, a gente pode até chamar assim, que Paulo escreve a Filemon, a sua família, e também à igreja que se reunia na sua casa. E hoje, né, a gente vai ver como a saudação do apóstolo Paulo, né, ela envolve fé e amor. Na semana que vem, a gente vai ver o pedido, né, que diante da fé, do amor do evangelho demonstrado em Cristo, Paulo faz a Filemon, e por fim, a gente vai ver um novo padrão, né, que o evangelho traz para as nossas vidas. Vamos olhar para o texto? Filemon, capítulo 1, do 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Esta é a palavra do Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza enquanto refletimos, meditamos e que não apenas a tua lei seja ouvida, mas o teu evangelho também que nos impulsiona a te obedecer em gratidão e ação de graças. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Queridos e queridas, quando nós olhamos, né, a carta de Paulo a Filemon, é um bilhete regado de profunda emoção. É pequeno no tamanho e imenso no conteúdo que ele aborda. Essa é a mais breve entre as cartas que formam a coletânea paulina e consiste apenas em 335 palavras no grego original. Então, quando a gente pensa na carta de Filemão, se a gente, né, ler a carta, ouvir a carta, se atentar a essa carta, a gente percebe que ela está carregada de amor do apóstolo Paulo por Filemão e, na verdade, por toda a igreja, e como realmente a igreja de Cristo vivia nessa parceria, esse amor, né, nas suas vidas. Então, esta carta, né, para a gente, né, se situar um pouquinho sobre Filemão, foi escrita por Paulo quando ele estava em prisão domiciliar em Roma. Né, ela foi escrita juntamente com Timóteo, logo no versículo 1, né, Paulo fala que ele e Timóteo estão ali escrevendo essa carta, né, para Filemon e também a sua casa e a igreja que estava ali reunida. Ela foi escrita junto com Colossenses, também Efésios, né, que são as cartas da prisão, e se eu não me engano também tem mais uma carta que Paulo escreveu junto com essa, se eu não me engano foi Tito também. Lá em Colossenses 4:8 a gente percebe esse contexto. Né? A maioria dos estudiosos vão dizer que a data escrita é provavelmente 72, né, depois de Cristo. Paulo, né, já tinha uma idade ali por volta de 50, 60 anos. Né? A gente percebe vários personagens, e isso é importante quando a gente olha para essa carta de Paulo a Filemon. Nós vemos Filemon, né, que é o destinatário da carta, a gente vê Áfia, que era esposa de Filemon, Arquipo, que era o seu filho, a igreja que se reunia na sua casa, que também é citada, Onésimo, ou Onésimo, como alguns colocam, né, que é o teor, né, o coração dessa carta,
é que Onésimo, né, foi encontrado por Cristo e se tornou útil para Paulo e também seria útil agora muito mais para Filemon. E lá no finalzinho da carta, né, a gente vê Paulo citando Epáfras, né, que inclusive era um pastor da igreja de Éfeso, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, né, companheiros, colaboradores de Paulo na sua missão, né, de ser aí o apóstolo, como a gente chama, dos gentios. E o tema, né, desta pequena carta, desse grande tesouro, é o poder do evangelho para transformar vidas e impactar relações humanas. Essa carta nos lembra do poder do evangelho, da sabedoria de Deus, que através da morte de Cristo na cruz reconcilia com o Senhor todas as coisas. E é essa salvação que nós aprendemos na Escritura, que nós aprendemos tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos lembra que Deus é rei deste mundo. E nós somos chamados, então, a viver as nossas vidas pautadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o tema central aí de Filemon, o poder do Evangelho para transformar vidas e impactar as nossas relações humanas. Eu coloquei para você uma citação do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele comenta esta carta, ele diz assim: Paulo se apresentou como mediador entre Onésimo e Filemon, para quitar todo o débito de Onésimo. A dívida de Onésimo foi colocada na conta de Paulo, que se dispôs a pagá-la. Esse fato lança luz sobre a bendita verdade que nossa dívida impagável não foi colocada em nossa conta, mas na conta de Cristo. E ele, com sua morte, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, quitando completamente nosso débito. Além disso, sua justiça completa e perfeita foi colocada em nossa conta. Quando a gente pensa, então, nessa carta, que tem como realmente o centro dele, né, do centro dessa carta, desse bilhete de Paulo a Filemon, o Evangelho de Cristo, a gente é lembrado que o que Paulo está fazendo aqui é lançando luz sobre o próprio Evangelho. Deus em nosso lugar, Deus assumindo a nossa culpa, Deus pagando pelos nossos pecados, para que a gente pudesse, então, agora desfrutar de uma nova vida, novos relacionamentos, novos valores, novos padrões pautados no reino de Deus. Deus nos amou em Cristo, é assim que nós aprendemos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E nós somos chamados agora a realmente viver esse padrão do Evangelho, através do nosso serviço, da nossa adoração, através de todas as coisas que nós fazemos neste mundo. Então, quando a gente olha para o texto, na primeira parte, entre os versículos 1 e 3, apesar da saudação ser um pouquinho mais longa, mas nessa primeira parte a gente já vê algumas coisas importantes para a nossa vida. A primeira coisa que a gente vê é a maneira como Paulo se apresenta. E como em muitas cartas, né, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. E isso é muito importante. Nos lembra que a situação de Paulo não era uma situação tão confortável. Em algumas vezes ele até comenta das algemas, que estavam prendendo as suas mãos. Ele se lembra, por exemplo, lá em Coríntios, dos vários momentos difíceis, das circunstâncias adversas que ele enfrentou. E aqui Paulo, então, se identifica como prisioneiro de Cristo. E nós sabemos que no final da vida de Paulo, ele está sob prisão domiciliar em Roma, esperando o julgamento, e a gente não tem o fim da morte de Paulo, mas muitos dizem que ele acaba sendo morto, em Roma, decapitado. E Paulo, então, se apresenta aqui nessa carta como prisioneiro de Cristo, lembrando a Filemon e lembrando, a todos nós que estamos agora ouvindo esta carta, o Evangelho através dessa carta, que todos nós temos essa condição. Nós somos escravos de Cristo, servos do Senhor. Nós existimos para uma missão que é maior que a nossa vida, que é maior que os nossos pequenos sonhos. E quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos exatamente Paulo retratando, na sua vida em várias vezes, que a sua missão era fazer Cristo conhecido, pregar
Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus. E Paulo, então, aqui nessa carta se apresenta assim, como prisioneiro de Cristo, como alguém que está realmente numa situação complicada, porque resolveu, decidiu ser fiel ao Evangelho de Cristo. E Paulo, e a gente percebe, essa carta está carregada, né, de amor, de afeto, né? Ele se reporta a Filemon chamando de amado, amado Filemon, nosso colaborador. E quando a gente pensa nisso, é como a igreja de Cristo avançou, a igreja de Cristo avançou não pelo poder bélico, político, não pelo poder do dinheiro, mas através de vidas transformadas, né, que se tornaram, então, né, testemunhas da ressurreição. Né? Um estudioso disse como que, né, o evangelho chegou tão longe. Chegou por causa de irmãos e irmãs que se tornaram colaboradores dessa missão. E Paulo, então, trata Filemon como amado, amado colaborador. E a gente vai perceber que, na verdade, a casa, né, de Filemon era uma base da igreja, onde a igreja se reunia na sua casa. E aqui a gente lembra de Atos dos Apóstolos, que nos ensina e mostra que a igreja se reunia tanto no templo emprestado dos judeus, no pátio, como também de casa em casa. E Paulo mesmo, Atos, vai dizer, né, que ele estava todo dia pregando Cristo de casa em casa. E esta casa, a casa de Filemon, em Colossos, era um lugar onde a igreja se reunia, retratando para nós como que a igreja avançou por todo o mundo através de vidas transformadas que se conectavam em missão para então viver assim a vontade de Deus. E na própria carta a gente vê Paulo citando a família de Filemon, a sua esposa e o seu filho, todos envolvidos, né, nas lutas. Ele vai dizer, né, que Arquipo era um companheiro de lutas. E a gente vai ver que Epáfras é preso e Arquipo, filho de Filemon, é quem vai conduzir a igreja, é quem vai cuidar da igreja, né, enquanto ele não pode estar lá. E a gente percebe então que essa família toda, a igreja que se reúne na casa de Filemon, era um lugar onde o evangelho de Cristo e a palavra de Deus eram compartilhados. Paulo, então, como em todas as suas cartas, ele diz, né, a declaração graça e paz, a causa da salvação, que é a graça de Deus, o seu favor imerecido, o seu amor por cada um de nós, e o efeito, né, o resultado, o fruto dessa graça, que é paz com Deus e paz com as pessoas que estão à nossa volta. E Paulo diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em várias cartas, e também no final delas, a gente percebe a Trindade em ação, e aqui a gente vê exatamente nessa saudação que Paulo nos lembra disso, que nós temos um Pai em comum. E isso, né, quando Paulo lembra aqui que Deus é o nosso Pai, isso já deveria acender uma luz no coração de Filemon e no coração de todos aqueles que estavam ouvindo e serem lembrados, né, do senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Quando a gente ouve hoje nessa palavra Senhor, a gente, como não tem o costume, a gente perdeu muito a questão assim do sentido das palavras, mas Senhor era realmente a ideia de alguém que tem autoridade, alguém que tem que manda em você, alguém que te tem como posse. E é dessa maneira, lembrando essas duas verdades do Evangelho, que Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos e, portanto, né, somos irmãos uns dos outros em Cristo, e ao mesmo tempo que nós não pertencemos a nós mesmos, mas ao Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 4, a gente percebe aí a gratidão de Filemon, né, pela vida, a gratidão de Paulo pela vida de Filemon. Ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Paulo está muito grato, né, pela vida, pelo testemunho, pela conduta de Filemon lá em Colossos, né, por a sua casa, sua família ser uma igreja onde o evangelho estava sendo compartilhado. Então Paulo realmente louva a Deus, ele dá graças ao Senhor, né, porque ele tem ouvido, né, sobre aquilo que Filemon, a sua família, os irmãos estavam vivendo. E Paulo diz que lembrava de Filemon nas suas orações. E aqui a gente percebe algo muito importante na vida comunitária: lembrar sempre uns dos outros em oração.
E Paulo diz o porquê que ele está dando graças e louvando o nome do Senhor. Porque ele tinha ouvido falar da fé que Filemão tinha no Senhor Jesus e do amor dele por todos os santos. E aqui nós vemos as boas novas em ação. Aqui nós vemos as implicações das boas novas em Cristo Jesus. Paulo fala sobre fé no Senhor Jesus, e isso é muito importante, a doutrina correta. Né? Fé no Senhor Jesus envolvia todo o ensino de Cristo e dos apóstolos, e o centro, o núcleo, né, desse ensino era a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então, Paulo louva a Deus, porque Filemão, a sua casa, a igreja que estava ali, estava realmente firmes na fé em Cristo Jesus. Eles estavam alimentando o coração deles com a boa doutrina do Evangelho, com a fé, como a gente vai ver lá na frente, quando a gente chegar em Judas, né, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o primeiro ponto que a gente deve guardar no nosso coração, alimentar o nosso coração com a verdade do Evangelho. É assim que a gente vê em Atos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? O centro dela era Cristo Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. E Paulo vai dizer também da implicação desse evangelho: amor por todos os santos. Esta palavra, o evangelho, não consiste só numa ideia abstrata, mas ele se traduz, ele realmente se concretiza através do nosso amor pela igreja de Cristo Jesus. E uma coisa que a gente percebe nessa carta é exatamente esse amor que a igreja tinha uns pelos outros. É esse amor impulsionados não por outra coisa, senão o próprio evangelho de Cristo Jesus, que tem impulsionado a igreja a viver essa realidade. A fé em Cristo, os olhos fitos em Jesus, é que geram uma vida de amor e de serviço na comunidade. Sobre isso, né, refletindo sobre o contexto desta carta e o pedido que mais para frente a gente vai ver na semana que vem, que Paulo faz a Filemão, o pastor N.T. Wright ele diz o seguinte: vários pensamentos conflitantes Filemão sentiu quando recebeu a carta do experiente amigo. Parceria é a chave de toda a carta, e Paulo tira partido disso ao sentir que vale a pena. Na realidade, a palavra que ele usa para parceria é muitas vezes traduzida como fraternidade, mas essa palavra poderia nos levar para longe do ponto-chave que Paulo está enfatizando. Poderia nos fazer ignorar o fato de que, tanto quanto a afeição cristã, há algo semelhante na parceria que une Paulo, Filemão e outros. Eles estão juntos naquilo. Eles compartilham um projeto conjunto. E se vão prosseguir nele, devem estar preparados para ficar lado a lado com muita sinceridade. Se a gente fosse, né, pegar algumas palavras para resumir esse bilhete de Paulo a Filemão, essa pequena carta, né, a ideia de parceria, de perdão, de reconciliação estão aí presentes, a ideia de afeição cristã. E a gente percebe nos vários nomes que são citados, na maneira como Paulo lida com Filemão, lembrando dele, louvando o nome do Senhor por a sua vida dedicada à causa do Evangelho. E a gente percebe, então, realmente que o coração de todas essas coisas é o próprio Evangelho de Cristo Jesus, é esse projeto conjunto que nos une. Não somos unidos, né, por preferências, seja quais forem, não estamos unidos por outra coisa, senão o próprio Evangelho de Cristo Jesus, que ultrapassa todas as barreiras, sejam quais forem. A partir do versículo 6, a gente vê então que Paulo tem um desejo, ele ora para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo tem um desejo, ele coloca esse desejo em oração, ele pede ao Senhor que a comunhão da fé, que isso que eles estão vivendo, essa parceria, essa atmosfera de amor se torne eficaz
O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está lembrando que o Evangelho de Cristo tem implicações para a vida aqui e agora. Paulo está falando para Filemão, Filemão, isso que nós estamos vivendo, essa parceria, esta comunhão, precisa se tornar eficaz, precisa realmente ser traduzida através das nossas atitudes, através das nossas ações. E é exatamente essa oração do apóstolo Paulo, para que no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. O que Paulo está nos lembrando aqui é que fé e amor estão conectados. E quando eles estão conectados, eles se traduzem realmente em uma vida transformada, onde o senhorio de Cristo Jesus pode realmente ser exercido. A igreja é chamada, o povo de Deus é um povo renovado pelo Espírito do Senhor para mostrar, como Pedro vai dizer na sua carta, para mostrar ao mundo as virtudes, a grandeza do nosso Deus, o admirável Deus que nós servimos através dos nossos relacionamentos. Esse é o amor de Deus, que faz com que a gente se torne realmente eficaz e tenha esse conhecimento pleno que nos leve a viver todo o bem que foi conquistado na cruz de Cristo Jesus para cada um de nós. E Paulo vai terminar. Versículo 7, ele diz: pois o irmão, o seu amor, me trouxe grande alegria e consolo. Que maravilhoso quando a gente pensa sobre isso. Quando irmãos e irmãs encorajam uns aos outros e trazem alegria e trazem consolo. Paulo está falando a Filemão que a sua vida transformada, impactada pelo poder do Evangelho, era um encorajamento para o apóstolo Paulo. E muitas vezes, talvez nos dias maus que Paulo enfrentou, nas preocupações, quando ele se lembrava, como ele faz em muitas outras cartas, se referindo a muitas outras igrejas, que os irmãos trouxeram alegria ao seu coração e consolo quando ele estava realmente ali vivendo um tempo difícil. A igreja é esse meio de graça, que traz alegria e também consolo ao nosso coração. E é essa realidade que a gente precisa viver no corpo de Cristo. A igreja deve ser um lugar onde a fé em Cristo, o amor por todos os santos, se torna visível, onde o evangelho se torne visível por meio da vida da igreja, para que assim como Paulo termina, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. A vida pautada no evangelho se torna um ânimo, se torna algo que revigora a vida uns dos outros. É essa atmosfera, é essa realidade, é essa dimensão da fé que a gente pode realmente viver em Cristo Jesus, reanimando uns aos outros, sendo impulsionados pela graça e a paz que recebemos no Evangelho de Cristo Jesus. E sobre isso, o pastor Andrew Wright, no seu comentário Paulo para Todos, ele diz o seguinte, se lembrando dessa situação difícil, do pedido que a gente vai ver na semana que vem, que Paulo faz a Filemão, e Andrew Wright diz o seguinte, tudo naquela sociedade era contrário a isso. Você pode imaginar o sentimento de ambos os lados? Se alguém fizesse isso, o mundo iria parar. Filemão seria considerado a piada do dia. Se um escravo fugitivo fosse recompensado com a liberdade, então todos iriam querer a mesma coisa. Sim, Paulo conhecia todos os argumentos e ele podia superá-los com a mensagem do Evangelho de Jesus, o Rei Jesus, o Senhor, diante de quem ele, Filemão e Onésimo e todos os outros eram escravos, servos de sua casa. A razão para tudo isso é o método segundo o qual havia acontecido, estavam no próprio Evangelho. Afinal, o Evangelho é sobre o senhorio de Jesus, o Rei, sobre o mundo real, sobre a realidade da vida das pessoas, sobre as decisões difíceis que temos de enfrentar. É a mensagem do Evangelho
do Rei Jesus, do Senhor sobre todas as coisas, que nos lembra dessa realidade. Nós temos um Senhor, nós temos um dono, nós temos um Deus, nós temos um Rei, que é Cristo Jesus. E quando nós nos submetemos a Ele e à sua vontade, nós podemos então viver essa vida cheia de fé no Senhor e amor para com o seu povo. Amém? Vamos orar neste momento. Convido você a colocar a sua vida diante do Senhor, aproveitar esse tempo de oração, né, e que essa carta, né, inflamada pelo amor, pelo Evangelho de Cristo Jesus, nos leve realmente a viver as nossas vidas aqui a cada dia, debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Vamos ter um tempo de oração, colocando a nossa vida e o nosso coração diante desse Senhor, que é Rei sobre todas as coisas e que nos chama a viver realmente essa realidade nas nossas vidas e na nossa igreja.
Amém. Por causa de Cristo, que nós temos a nossa vida, o nosso coração transformados pelo poder do Senhor. Vamos orar? Senhor, bendito seja o Cordeiro que morreu na cruz para nossa salvação, para nossa redenção, para perdoar os nossos pecados. Te louvamos, Deus, porque em Cristo nós recebemos graça e paz, redenção, justiça, santificação. Te louvamos por todo o bem, por causa de Cristo Jesus, através da sua obra na cruz, nós temos agora, Deus, realmente disponíveis para a nossa vida. A nossa oração, Pai, é que a gente possa realmente ser parceiro do Senhor na missão e que a gente possa, Deus, realmente viver na tua igreja esta fé, este amor, esta comunhão, e que a gente possa, Deus, encorajar, animar uns aos outros, que através dos nossos relacionamentos a gente seja alegria e a gente divida as alegrias da vida, que a gente possa também ser consolo, Deus. E neste momento a gente lembra aqui, Pai, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão passando por situações complicadas. Eu lembro aqui, Pai, da Júlia, do Emerson. Eu lembro aqui, Deus, dos irmãos enfermos, as irmãs enfermas, as pessoas que têm sofrido. Deus, traga o teu consolo. Encoraje esses irmãos e essas irmãs, mas use também a nossa vida como instrumento da tua graça, para que assim, Deus, a gente torne visível o Senhor que é invisível. Fica sobre nós. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, com esse amor, com essa parceria, com esse perdão, com essa reconciliação. Em Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Faça junto comigo essa oração que diz assim: Criador e Senhor, no início da criação, tu fizeste Adão e Eva à tua imagem e os uniste em casamento. Que ninguém separe o que uniste, mas abençoa maridos, esposas e filhos em suas famílias, para que todos cresçam juntos em amor por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Feche seus olhos. Amoroso Deus, ajuda-nos quando formos atraídos a olhar além da hipocrisia e do engano para o teu trono da graça e lá depositar nossos fardos. Confiamos em tua aliança de amor infalível, revelada a nós na traição, morte e ressurreição de Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. Queridos e queridas, recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a presença, o fruto, o consolo do Espírito Santo, e que o amor e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a IPI Semear, sobre toda a Igreja de Cristo em todo o mundo, agora e sempre. Amém e amém. Queridos e queridas, fiquemos na paz do Senhor, que Deus te abençoe e te guarde. Não se esqueça, sexta-feira nós temos o LP, será na casa do Fábio. Domingo, 10 horas, a nossa transmissão da Escola Bíblica. E domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto ao nosso Deus. Fique na paz, que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.